Então, dando essa entrevista com o técnico Hernan Crespo após o duelo entre São Paulo e DU pela Conmebol Libertadores. Hernan, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Queria que você explicasse hoje a escolha pelo Rigoni na ala direita, o que você pensou. Ele que chegou há pouco tempo, também não vinha de boas temporadas, né, conseguindo condicionar fisicamente, e hoje saiu bastante criticado. Eu queria que você explicasse o que você pensou ao escolher esse jogador para jogar na ponta, a primeira vez que ele faz essa função. No es la primera vez, até conmigo jugó ahí. Acho que fue un retorno de Copa do Brasil con 9 de julio. No es la primera vez que funciona así, tal vez es la primera vez que con a gente solo fez o centroavante, mas antes ele jogava ala. Então, acho que com Rigoni, Luciano, Ferreirinha e as rupturas do Bobadilla e Rodriguinho, poderíamos ser ofensivos com estes 5, que acho que a gente produziu muito, não concretou aquilo que a gente produziu, porque se vai ver, Rigoni pega na trave, Luciano, o jogo normal, você me fala, o time jogou bem, não, podia jogar melhor, sim, sempre podemos jogar melhor, mas aquilo que estrategicamente a gente criou e produziu, não concretizou. Isso foi. Então, depois podemos falar, escolha sim, escolha não, está aqui, está lá, mas ou aquilo que a gente pensou, se Rigoni não chuta na trave ou Luciano não fez gol. Então, a gente produziu muito, não concretizou, isso sim. Crespo, Janice de Castro, Paramount Plus. Foram 17 finalizações do São Paulo, 8 em direção ao gol, contra só 2 da LDU, né? O time criou, como você disse, mas não soube aproveitar. Já são 3 jogos sem marcar, nos últimos 5 só um golzinho, né? E como é que você vai trabalhar com essa seca de gols do São Paulo e também como é que você vai trabalhar com essas cobranças, né? Já que o time, já que o time saiu muito vaiado pela torcida depois do jogo. O único jeito de sair de uma situação difícil, de muito dor, é trabalhar, e acreditar e continuar. Acho que o futebol, muitas vezes, você pega aquilo que fez, mas muitas vezes 2 mais 2 é 7. E neste turno com Liga, 2 mais 2 foi 7. A gente não mereceu perder lá e perdeu. Chegou aqui no primeiro tempo, criou muito, que talvez podia reduzir a vantagem dele com 1-0. Não, apenas eles chegaram, fizeram gol. Depois continuamos a criar e não. O time produziu muito, com variantes, jogamos com 3, jogamos com 4, com 3 puntas, com toda a artilharia que a gente tinha, com todas as dificuldades que a gente está atravessando ultimamente. Eu só falo só das últimas 24 horas, Ferraresi, só 24 horas falo, Ferraresi e Marcos Antônio. O resto. Então, com todas estas dificuldades, com estas situações, a gente... O time está aí, é perseverante, tenta de jogar, tenta de criar, produz. Ultimamente está concretizando pouco. Eu falei, em um período estava dando certo. Este período que não está dando certo. Em um momento chave, sim, mas é assim. Hernan, boa noite. Humberto Ferretti, da Energia 97. Ainda nessa linha da bola que não entra, né? Falar sobre o Luciano, né? O Luciano é um jogador extremamente importante desde a tua chegada aqui, mas são 12 jogos sem marcar. Ele tem uma relação de amor e ódio com a torcida, né? Quando ele está bem, o torcedor grita muito o nome dele. Quando ele está mal, a gente ouviu hoje algumas cobranças, né? Você entende da posição? Como lida com o atacante do peso do Luciano, que a bola não entra e tem todo esse lado mental envolvido também? A coisa mais difícil é conviver com estas situações. Mas ele tem ocasiões para fazer. O problema é quando você não concretiza, não tem ocasiões, não tem chances
de fazer gol. Ele tive. É um momento não. Como falei, antes, o início desses 3 meses que a gente chegou, ele tocava a bola, se não assistência era gol. É um momento que não. Mas as qualidades de Luciano, não tem discussão. Crespo, tudo bem? Kaique Silva da Rádio Transamérica. Você ganhou de volta o Lucas Moura, mas treinando há menos tempo do que o Oscar, por exemplo, que voltou a treinar com você na sexta-feira. Queria que você falasse sobre essa ausência do Oscar na lista de relacionados hoje. Oscar não treinou. Não sei o que comunica você, mas Oscar, da quando tive essa lesão, Oscar não tem possibilidade até hoje de jogar. Vamos a ver. Eu espero que talvez é um milagre antes de data FIFA. Se não, vamos falar depois. É uma pessoa que dá 2 meses a esta parte, solo da quando a gente está. Não treinou quase nunca. Não podemos relacionar aqui. Ele camina? Sim, camina. Sente dor? Sim, sente dor. Então, tenho que agradecer a Luis Gustavo, a Lucas Moura, a Oscar, o esforço que estão fazendo para voltar. O esforço grande. Com Luis Gustavo, ok, hoje podia. Já teníamos um acordo com Lucas Moura, que ele também não está al 100%, mas perto de um 50%. E se esforçou tanto para chegar. Então, a situação é esta aqui. Então, tem que ficar serenos, não é fácil, é uma noite de muito dor, porque ao final do dia o grupo deixou todo dentro do campo. Lá em Liga aqui não acertou, não deu certo, não concretizou todo aquilo que criou, com dificuldades, com todas as dificuldades que o grupo sostiene dia a dia. E assim tentou de fazer o melhor. Muitas vezes alcança e outras vezes não. Então acho que, como falei antes, nesta situação, normalmente o futebol coloca no tempo as coisas como debe ser. Neste caso, que foi corto, o futebol não é matemática, muitas vezes 2 mais 2 é igual a 7. Hoje deu 7, não deu 4. Se dá 4, a gente passava. Hernan, boa noite. Queria que você fosse um pouco além na primeira resposta. Você é perguntado sobre o Rigoni, desde que ele voltou, já são os 4 jogos que ele é relacionado, ele entra, joga. Você disse numa coletiva passada que não foi um pedido seu, a diretoria te deu e você é o piloto de Fórmula 1, né? Você usou de novo esse exemplo. Mas aparentemente foi um acerto da diretoria trazer porque você continua utilizando. Muitas vezes eu não posso falar tudo o que acontece. Perfeito. Você pensa que eu não falo com a diretoria? Eu tenho que dizer uma coisa, ok. Então, mas existe uma dinâmica que não somente você pega um, vende outro assim facilmente. Não é que chega um aqui porque chegou. Temos o scouting, temos as situações financeiras que temos que entender. Para todos é assim. Então, eu tenho que falar na coletiva depois do jogo de todo isto aqui. De todo que a gente já sabe, você já sabe. A gente sabe todas as dificuldades que tentam, tem que dar em base às oportunidades. Tem uma dinâmica atrás de toda venda e de toda compra. Não, vocês já todos sabem que é zero, mas essa situação é essa. Então, eu sei, e sim sei, mas também sei perfeitamente a situação do São Paulo está. Então, tentamos de fazer o melhor possível, como estamos fazendo até hoje. Às vezes alcança, às vezes não. Às vezes você pega um time que estava 15, mas com um ponto na zona de rebaixamento, com mais e talvez mais 2 jogos. Então, não são 15, talvez é 18, talvez. Hoje está 7. Deu certo no Brasileirão? Deu certo no Brasileirão. Pode dar certo? Sim, deu certo na oitavas.
quartas chegou e deu o máximo, mas a realidade é esta aqui. Então é muito difícil. Hoje, todo aquilo que eu possa falar para você parece uma desculpa. Não, não é uma desculpa, é uma realidade que você já conhece. Não precisa. Você, entendeu? Então, vale para todos. Gente, se você me diz, por que chegou este, se foi, vendeu. Gente, você pensa que eu não sei, que não sabe nada? Sim, posso fazer alguma coisa. A realidade financeira do São Paulo é esta aqui. Perfeito. Mas a pergunta vai mais pela questão tática mesmo, viu? Perfeito. A sua escolha, porque desde que você chegou, você não abriu mão de laterais nas alas. E dessa vez você escolhe o Rigoni no lugar do Maílton. Estamos 2-0 E eu queria só entender a sua escolha. Qual é a ideia? A ideia era, porque o jogo em Liga, você começa, tem 90 minutos e está 2-0. Então tem que arriscar, tem que fazer uma coisa diferente. Então, eu acho que colocando 5 na frente e dando amplitude com as características que temos. Porque, para não esquecer, Cedric não está bem. Até 2 dias estava no hospital. Então, vai jogar Maílton. Sim, Maílton cruza. E quem pode fazer gol de cabeça aí? Dineno. Então tenho que colocar. Entendeu? Então não é uma coisa sola. Não é este aqui, outro. É muitas coisas que acontecem. Então, eu achei, talvez de maneira errada, mas acho que a gente, com este esquema, com esta ideia, com esta estratégia, a gente criou 3 claras ocasiões de gol no primeiro tempo, em 15, 16 minutos, com Rigoni, com Luciano, com Bobadilla. Estava aí, o jogo estava aí. Depois não concretiza. Sim, um erro acontece, faz parte. Então, o que acontece? Muda totalmente, vamos a fazer... Então, já coloca Maílton, já coloca Dineno, já vai ainda mais. Já pide um esforço da parte de Lucas. Vamos a ver. Tentamos, eu falei, tentamos de colocar toda a artilharia que a gente tem à disposição sana, menos Lucas Moura, que não estava 100%. Depois o resto, que estava no banco. Que tem um problema, tem outro. Então, ¿esto es una disculpa? No, no, no. É assim. É um fato. É um fato, você tem que respirar, tentar buscar soluções. Evidentemente, as soluções que a gente buscou não deu certo. Mas o jogo era esse aí. Crespo, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Desde que você retornou, você já falou sobre o Campeonato Brasileiro, conseguiu tirar o time daquela situação incômoda no campeonato, mas vieram também 2 eliminações, né, na Copa do Brasil e hoje na Copa Libertadores. Neste momento, que avaliação você faz do seu trabalho desde o seu retorno? Ao final, falamos ao final. A avaliação minha? Ao final da temporada. Al final da temporada, neste momento. Antes, nunca deve fazer uma avaliação, nunca. Você faz avaliação antes, a sua vida? Não, ao final. O que aconteceu nesta temporada de trabalho? No meio talvez, eu posso falar na diretoria. A gente não, a gente tem que chegar até o final. Então aí vai ser, sim, deu certo. Por objetivo que a gente chegou, muito mais que positivo. A gente quando chegou aqui se falava só rebaixamento. Então não esquecer isso, é importante saber. A gente falava só e falava, a Copa do Brasil não me interessa. E você sabe como a gente saiu da Copa do Brasil. Então, sabe agora como saiu da Copa Libertadores. Sabe todas as situações. Então, não esquecer, quando a gente chegou aqui, qual era a situação real. Hipotética era 15 com 1 ponto. Real, com 1 ou 2 jogos de mais. Então, era ainda pior. A gente está aí. E hoje está falando que talvez podemos ter uma nova oportunidade em Copa Libertadores, porque se a gente outra vez acredita e está juntos, assim, talvez vamos a tentar de criar uma nova oportunidade para o próximo ano. Então, acho, se você me fala assim, não sei, você me fala, qual é a avaliação para você com todas estas coisas? Então, acreditar, ser positivo é difícil, muito. Temos muito dor, muito dor. Estamos mal, muito mal.
mas segunda tenemos que colocar la cara otra vez. Entonces, en un momento de estar juntos, el grupo, todos como una familia, y tentar de salir de una situación de muito dolor. Entonces, acho que sair de uma situação de muito dor, você tem que estar perto da gente que tem afeto, que o grupo este grupo é uma família. Então, acho que o grupo vai sair e vai tentar rapidamente superar este dor. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Hernan, queria que você falasse da opção pela saída do Bobadilla no intervalo, se tem a ver com o lance do gol, psicológico, preservar ou uma ideia de jogo mesmo? A gente devia... Achava que colocamos a Pablo Maio com Rodriguinho, porque íamos a estar ainda mais aí, arriscar, tentar fazer uma coisa diferente. Precisava 3 goles em 45 minutos. Não. Eu nunca vou fazer uma coisa assim. Os jogadores podem jogar bem, mal, como todos. Todos podemos fazer as coisas bem, mas todos tentamos de fazer o melhor possível. Mas foi uma questão tática. Não tem zero problemas. Continuo a acreditar em as qualidades de Bobadilla, de Alan e todos os atletas que saíram para tentar de fazer alguma coisa para reverter uma situação realmente adversa. Hernan, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. O Thiago Nunes, técnico da LDU, acabou de sair daqui e falou que depois que eles fizeram um gol, a torcida do São Paulo acabou ajudando mais a LDU do que o próprio São Paulo. Você, na coletiva passada, lá em Quito, disse que iria ganhar o jogo, né? Enfim, eu entendo na motivação, né, de manter o espírito elevado. E não somente isso. Porque eu não estou aqui para falar mentiras. Eu acreditava, porque veia. Se você vai ver, tivemos muitas opções em altura, muitas, perdimos mal. A gente merecia sair perdendo o jogo, sim ou não? Sim. Merecia? Não merecia. Aqui, realmente você pensa que a gente merecia perder o jogo? E não estou falando que jogamos muito bem, né? Talvez jogamos bem, podemos jogar melhor, sim, muito melhor. Mas com aquilo que fizemos, a gente merecia perder hoje? Então, eu não digo mentiras. Eu acho, se você me pergunta antes, eu digo, acho que sim. De fato, aconteceu. Pegar a trave, Luciano, ocasiões. Ao final do dia, tem que concretizar. Então, depois o que acontece com outras pessoas, neste caso, torcedores, diretoria, vocês, eu não posso controlar essa coisa aqui. Então, cada um tem a reação que acredita, que acha... Sim. O senso da minha pergunta não foi nem de cobrar pela sua declaração anterior, mas sim perguntar porque o São Paulo acabou perdendo um fator importante, que é o torcedor pressionando, ajudando pelo gol sofrido. Como recuperar esse autoestima do torcedor? Esse é o meu senso. Sim, não entendi, mas acho que a minha resposta foi correta. Eu não posso controlar o que sente o torcedor. Acho que eles sentem muito dor como a gente, como grupo. E como podemos fazer? Olhar para frente, tentar de pegar forças o mais rápido possível, porque segunda temos outra vez que colocar a cara aqui e temos outra vez com todas as dificuldades. Não é que acabou as dificuldades que a gente tem, não é que agora não. Então, temos que tentar de construir uma nova oportunidade para o próximo ano, que já é muito com respeito a 3 meses atrás, que ninguém acreditava numa possibilidade desta. A gente só falava de rebaixamento. Então, temos para acreditar? Sim, temos para acreditar. É difícil, muito difícil, sim. É muito difícil porque o dolor é grande. Crespo, boa noite. Isabela Janola do Lance aqui. Eu acho que, olhando para o Brasil, o São Paulo é um dos times que mais sofre e mais sente uma eliminação dentro de uma Libertadores. Você vê isso tanto pela reação dos jogadores em campo, né? Acho que o Luciano foi um exemplo muito claro disso. Todo gol que ele perdia, ele ficava muito estressado. Falando da torcida também, né? Fez uma baita festa hoje, fez uns outros jogos também.
Como é que você planeja trazer essa remontada para o São Paulo a partir de agora, pensando até mesmo pelo lado psicológico do elenco depois disso? É muito difícil planejar os sentimentos. Porque aqui o dor é grande. Está falando de sentimentos, está falando questões técnicas, ou estratégia, e jogar com 4, jogar com 3. Não, o dor é dor. Quando você está mal, está mal. Então, é difícil, muito difícil. Nesse momento temos que estar fechados, tentar de ajudar um com o outro, e tentar de construir outra nova possibilidade para a próxima temporada. Que, como falei, se você falava disto 3 meses atrás, ninguém dizia, você está louco. E agora estamos falando de talvez podemos ir diretamente à Copa Libertadores. Então, acreditar nisso e tentar de construir uma nova oportunidade. Crespo, boa noite. Para um jogo como esse, como você disse, vários jogadores fazem um esforço a mais, né? O Lucas não estava 100%, você teve problemas de última hora. Para além dessas questões de sentimento, de dor, o que você espera fisicamente do seu elenco nos próximos jogos? Porque agora ainda tem jogos muito importantes do Campeonato Brasileiro e você tem muitos problemas com lesionados. Você acha que... Eu não sou médico, não sou doutor. Eu treino e tento de que o time deva jogar o melhor possível e criar e produzir jogo e criar ocasiões e tentar de fazer gols. Isso. O resto, o tema saúde, eu não sei. Encerramos então com o técnico Hernan Crespo. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.